Olá, bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Taubaté. O país vive em discussão constante, mas essa feita pauta está se formando em torno da terceirização da economia do Brasil, do trabalho que move a economia do Brasil. Até que ponto a terceirização moderniza o processo? Até que ponto achaca direitos trabalhistas na produção, seja na atividade meio ou também na atividade fim. E para falarmos sobre isso, estamos trazendo aqui no nosso estúdio o professor Moacir José dos Santos. Ele é professor de Economia Política da Universidade de Taubaté. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Pela primeira vez, né, professor? Prazer é meu, obrigado. Professor, politicamente o Brasil vem passando por uma turbulência, isso é inegável, a gente está vendo isso em todos os telejornais. Há 11 anos, esse projeto de terceirização está praticamente engavetado na Câmara dos Deputados. E agora vem à tona de uma forma até abrupta. A que se deve isso na sua avaliação, professor? Bem, antes de discutirmos os efeitos possíveis da aprovação desse projeto, que regulamenta a terceirização no Brasil, é importante ficar de olho num cenário mais amplo, num cenário maior. Como você bem colocou, esse projeto ficou 11 anos engavetado. Na verdade, a normativa que regula a terceirização hoje no Brasil é uma súmula do Supremo Tribunal de Justiça e que limita a terceirização à atividade meio. Por exemplo, uma empresa ela contrata seguranças, então ela pode ter os seus seguranças terceirizados desde que não seja a atividade principal. Esse projeto que regulamenta a terceirização e que é tão polêmico, ele foi colocado nesse momento em debate em função de um processo de enfrentamento entre o atual presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Que teoricamente seria da base aliada do governo. Sim, que teoricamente seria da base aliada, mas demonstra essa dificuldade de relacionamento dessa parte da base do governo, que é uma fatia importante, que agrega o PMDB, mas também outros partidos, e que, para incomodar o governo e ter termos de negociação, traz à tona projetos que são de interesse, não são de interesse da presidente Dilma, não são de interesse do governo federal, e isso estabelece um processo de estranhamento, inclusive para a população, porque formalmente o PMDB é um partido aliado, formalmente o Eduardo Cunha e os deputados que ele lidera são deputados da base aliada, mas a ação política e os projetos que essa gestão do Eduardo Cunha traz são projetos que afrontam o governo. Só para pegar um gancho, quando o senhor fala de projetos que são votados de forma abrupta, tem a maioridade penal também? Sim. Que veio a discussão agora, e faz tempo que existe esse projeto. Aliás, mais de um projeto, não é isso? Sim. É o enfrentamento político na sua maneira de ver. É o enfrentamento político e ele vem também no rescaldo da eleição do ano passado. Porque boa parte dos deputados e senadores que foram eleitos são deputados conservadores, são senadores conservadores e que apoiam essa pauta de afrontamento dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais, dos direitos civis, no sentido de entender que se faz necessário uma redução desses direitos ou uma regulamentação mais conservadora desses direitos, né? O que mostra a disfuncionalidade do sistema político brasileiro. Porque nós temos um governo que foi eleito ano passado, reeleito, é o 4º mandato do Partido dos Trabalhadores, que se alinha ao campo da esquerda, um campo mais dito progressista, mais afinado à defesa das liberdades individuais, às políticas de redistribuição de renda, à defesa da reforma agrária, dos direitos indígenas, mas o Congresso que deveria dar sustentação e que formalmente a base aliada ela ainda mantém o controle do Congresso, ela é, na verdade, composta por deputados e senadores de orientação política, de orientação moral, de orientação de valores divergentes daqueles do governo federal que foi reeleito. Agora, me diga uma coisa, professor. O que caracteriza, o que diferencia na característica, melhor dizendo, quem apoia e quem é contra a terceirização do trabalho? Muito bem. Eu acho que essa clivagem se dá exatamente entre os trabalhadores e os empresários. Embora haja um sindicato, que é a Força Sindical, a favor da aprovação do atual projeto, é importante lembrar que esse sindicato, especialmente o seu líder, o Paulinho da Força, que é deputado federal pela Solidariedade,
eles têm um alinhamento histórico à Fiesp e às entidades patronais. E do outro lado, nós temos, além dos sindicatos que se opõem a essa ampliação da terceirização, muita gente que lida diretamente com esse tema, especialmente pesquisadores e também o pessoal da Justiça do Trabalho, promotores, juízes, que entendem que os trabalhadores ficarão mais fragilizados com essa ampliação da terceirização. Quem defende a terceirização, especialmente os empresários e os deputados que estão alinhados a esse projeto, afirmam que, na verdade, haverá uma melhora das condições de trabalho dos terceirizados, que eles vão conseguir uma equiparação maior em termos de direitos. Mas quando nós olhamos a experiência da terceirização em vigência no Brasil e também em outros países da América Latina, o que nós observamos é ainda mais uma precarização dos direitos, especialmente no México, onde a terceirização ampla e restrita foi aprovada e é praticada há alguns anos. Houve, na verdade, uma regressão nas condições dos trabalhadores. Mas não tem que se tomar como base o que já está acontecendo em outros países para não errar aqui, professor? Não tem essa preocupação na sua visão? Ou seja, de não achatar direitos trabalhistas, de ter ali a contratada e a contratante os mesmos deveres, ou seja, quem contrata também passa a ser solidário no caso de um calote trabalhista, por exemplo. Não está sendo feito isso na sua avaliação? Olha, quando nós observamos o projeto e os destaques que foram votados, de fato, há argumentação nesse sentido, que a nova legislação ela torna o contratante da empresa terceirizada solidária a essa empresa, né? Mas não há garantias de fato de que essa solidariedade ela vai ocorrer. Quando nós observamos os pareceres de alguns juristas e pesquisadores que tratam da questão do trabalho no Brasil, essa regulamentação proposta ela é muito frágil, ela é muito rasa, ela não dá segurança jurídica para os trabalhadores, muito pelo contrário, ela deixa em aberto uma série de possibilidades de que o trabalhador continue no vácuo. Na verdade, a gente está assistindo com esse projeto de terceirização uma regressão das condições de trabalho, né? Uma perda das conquistas que historicamente os trabalhadores conseguiram. Muito bem. Nós estamos conversando aqui hoje com o professor da Unital, professor de Economia Política, também historiador, professor Moacir José dos Santos. Voltamos na sequência com o TV Câmara Entrevista. Até já.